Sahana Vavatu Sahana Gunaktu Sahaviyan Karvavahai Tejasinavaditamastu Mavit Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. O que é mais importante? É mais importante a nossa paz mental ou é mais importante a gente pensar em como os outros, a opinião deles sobre nós? Tenho certeza que a gente concorda que é muito mais importante a gente ter paz mental. A pergunta que um grande mestre faz para nós é por que, sendo mais importante a nossa paz mental, a gente dá tanta importância para que os outros pensam de nós. É uma contradição dentro do nosso comportamento. Esse mesmo mestre, há mais ou menos 1500 anos, escreveu um tratado, um tratado budista, numa época que para se escrever um tratado budista, precisava ter bastante reconhecimento. E as pessoas não tinham uma percepção muito boa dele. As pessoas achavam que ele era preguiçoso, porque as pessoas não sabiam que à noite ele desdobrava e à noite ele estudava sozinho. E a forma como isso é contado faz com que a gente reflita a respeito do não julgamento. É um anjo, né? Eu sou um anjinho. Faz a gente refletir a respeito do não julgamento. E aí tem outros pontos pra gente falar a respeito dessa história. Ele também, o nome dele é Shantideva. Ele fala também algo extremamente bonito que ele diz, e em outras lives vocês talvez já tenham escutado eu falando a respeito disso. É um sutra desse livro. Ele diz que todo sofrimento que existe no mundo é decorrente da nossa vontade de ser feliz, da nossa busca pessoal por felicidade. E toda a felicidade que existe no mundo, toda a bênção, toda a graça que existe no mundo, vem de um desejo sincero e legítimo da gente fazer outros seres felizes. E essa felicidade dos outros seres não é a gente ser conivente com caprichos e vaidades, não é nada disso. A felicidade num sentido genuíno, aonde realmente a gente tem formas de colaborar para que o outro tenha supridas as necessidades básicas para poder empreender um caminho de autoconhecimento, um caminho espiritual. Quero lembrar com essa fala do caminho espiritual, e automaticamente aqui falando do serviço também, essa fala do caminho espiritual, primeiro lembrar que a gente é muito privilegiado. A gente é privilegiado porque nesse momento que a gente reflete a respeito disso, a gente... Realmente eu não acredito que seja o caso de ninguém aqui. A gente não está preocupado se a gente vai ter comida para comer à noite. Esse é um baita privilégio. Quando a gente está com esse tipo de preocupação, é muito difícil a gente falar de caminho espiritual. É muito difícil a gente falar de autoconhecimento. Porque a gente quer não calar a mente, mas calar a fome. Como a gente tem esse privilégio, a gente precisa trabalhar, e aí o tópico do serviço, a gente precisa servir de alguma maneira que outros seres também possam usufruir desse privilégio. Que esses outros seres também possam viver. Olha, aqui tá a Mestral Mitra. Para quem acompanhou, que ela foi pisoteada. Tô ótima, gente. Tô ótima. Não vou aprontar mais. A gente precisa trabalhar para que outros seres possam usufruir disso também. Para que outros seres possam usufruir de um privilégio que permite... Agora o Ravizinho está penteando meu cabelo. Que permite que eles também sejam privilegiados o suficiente para que a gente possa pensar e falar a respeito de autoconhecimento. De estudos espirituais, não religiosos. Estudos espirituais. Então eu peço aqui para que a gente, nessas reflexões todas, a gente sempre... observe quão afortunado a gente é. E essa fortuna, ela precisa servir outros. Ou senão a gente vai estar causando o quê? A miséria do mundo. Se a gente simplesmente olhar para as fortunas e para os privilégios que a gente tem, cada um de uma maneira, sem querer compartilhar isso com os demais, o que vai acontecer com esse mundo? Nenhuma mudança. E verdadeiramente a gente vai ser feliz
quando a gente está à beira de um banquete com tudo farto à nossa frente, sabendo que seres não têm acesso à alimentação, seja essa alimentação espiritual, seja essa alimentação emocional, seja essa alimentação física. Então é preciso trabalhar, é preciso servir. A vida na Terra não pode ter uma conotação romântica como se a gente estivesse aqui em uma espécie de férias cósmicas. E eu tenho uma má notícia para você que pensou que viria para cá a passeio. Você pegou a nave errada. Aqui não é um lugar de férias. Aqui não é um lugar para a gente se negar ao trabalho, ao serviço. Aqui é um lugar para que, à medida que a gente trabalha e serve, a gente tentar se elaborar para sair daqui desse planeta deixando algo melhor e tendo se melhorado também. São tantos tópicos que Shantideva termina trazendo para nós que é absolutamente... 3 horas parecem pequenas. E por que 3 horas? Nesse domingo nós teremos um estudo das 10 da manhã a 1 hora da tarde. Se você já faz parte do curso de filosofia do ano passado, esse é o último módulo, que ficou atrasado e será concluído agora nesse domingo. E se você quer participar desse módulo de forma avulsa, eu deixo o telefone do guia aqui e o link nos stories para que você possa se inscrever. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, mas quer estar no módulo, por amor também procure o Gui, porque a gente sempre vai acolher. Embora isso tudo colabore aqui com o Vale da Rainha, a gente não pode esquecer que esse conhecimento não é nosso, não é um bolo que a gente faz e está vendendo. É algo que sempre existiu. E a gente forma esses círculos de estudos para que haja, sim, a contribuição para cá, se possível, mas a contribuição também para que a gente ganhando mais consciência, para que a gente expandindo mais nosso coração, para que a gente se fortalecendo nos nossos caminhos, que a gente possa evitar resgates, que a gente possa evitar crueldade, sofrimento, aliviar dor. Então são 2 formas de contribuir. Uma que sim é diretamente nas coisas desse mundo e a outra que não faz parte das coisas desse mundo e sim transcende esse mundo, tornando esse mundo um lugar melhor para cada um dos seres. O nome desse estudo é o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, um baita nome. É um livro comprido, é um livro que trata também dos votos do Bodhisattva, dos espíritos que decidem encarnar outra e outra vez, com um compromisso de servir outros seres, para que cada um deles possa encontrar um caminho de alegria genuína, um caminho de felicidade, um caminho de desenvolvimento, de iluminação, um caminho de comunhão com o divino. E aí nesse livro ele fala, bom, se você quer encontrar isso, aqui estão alguns passos para você. Aqui estão algumas lamparinas para guiar a tua jornada. São 10 capítulos, um dos capítulos fala também a respeito do esforço. Do mesmo jeito que eu falei que às vezes a gente tem uma ideia romântica que esse mundo daqui é um lugar de férias, tem um outro lugar romântico que eu vejo também nos nossos corações. Um lugar que viver não precisa de esforço. O que não precisa de esforço é vício. O que não precisa de esforço é letargia. O que não precisa de esforço é ignorância. O que não precisa de esforço é raiva. Se a gente quer transcender raiva, a gente precisa de esforço. Se a gente quer transcender aspectos negativos nossos, a gente precisa de esforço. Se a gente quer caminhar um caminho virtuoso, precisa se esforçar. Então, ele trata muito disso para quê? Para que a gente faça as pazes também com o esforço. Se a gente só ficar procurando coisas fáceis, a gente não vai adiante. E aí também, muitas vezes, a gente pode aplicar isso para o veganismo e falar, não, mas isso é difícil para mim. Se esforça. Se esforça porque é virtuoso. A gente não se esforça no vício, porque a gente tem um prazer imediato. Mas na hora que é para fazer alguma coisa boa, a gente diz que aquilo dá muito trabalho. E detalhe, outros seres sofrem por causa da nossa falta de esforço. Será que isso é correto? É um estudo muito profundo, muito bonito, por um sábio, um grande sábio, que deixou para nós, outra vez, referências práticas de como viver uma vida para benefício dos demais. Nesse domingo, das 10 da manhã à 1 da tarde. Falar com o Gui outra vez, se você quiser participar e não puder colaborar financeiramente, para que a gente possa te acolher. E a partir do outro mês, a gente então começa 7 novos estudos.
7 novos estudos abordando outra vez sempre essa filosofia oriental, mas tendo como objeto principal não a matéria do livro, como, por exemplo, os passos para, eu citei aqui, e sim a matéria dos livros todos, como a nossa elaboração pessoal, e fazer disso uma forma de serviço para o mundo. Pensando que quando a gente se elabora, quando a gente se constrói, se desconstrói, quando a gente destrói o que já não serve, a visão de mundo que a gente está realizando um serviço. Eu conto com a presença de cada um e deixo aqui minha gratidão por não caminhar sozinha na senda. A senda não pode ser algo que esteja ligado só aos que a gente quer resgatar. Ela precisa tratar também do agressor. A gente precisa querer resgatar o agressor. E o primeiro agressor para a gente resgatar é a faceta nossa, oculta por vezes, que deseja o mal, que sente raiva, que perde a paciência, que odeia, que desistiu. Espero vocês domingo às 10 da manhã. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Que todos os seres se beneficiem dos nossos estudos. Namastê.